Olá pessoal, estou iniciando uma nova série aqui no canal Geologando com Sérgio Klein. Quero fazer alguns vídeos passando alguns conceitos básicos de geologia para vocês que gostam de minerais e vou iniciar falando sobre as rochas, os tipos de rochas e como é a distribuição destas rochas no Brasil. Existem três tipos de rochas: sedimentar, metamórfica e ígnea ou magmática. Rocha sedimentar é formada por sedimentos que são fragmentos de outras rochas que são submetidas a processos químicos e físicos do intemperismo. Esses fragmentos são transportados superficialmente pela água, pelo vento, pelo gelo ou por ação da gravidade. São acumulados em locais mais baixos, formando grandes bacias sedimentares que acabam sofrendo um processo chamado diagênese e assim formam as rochas sedimentares, como o arenito, o siltito, o conglomerado, o folheiro, entre outros. Depois, são soerguidas por movimentos tectônicos e são submetidas a novo ciclo de intemperismo, fragmentação e transporte. As rochas metamórficas, por sua vez, ao contrário do intemperismo que ocorre superficialmente, se formam a partir de transformação de outras rochas já existentes por meio de processos geológicos profundos que alteram a sua composição, textura e estrutura a partir da pressão e temperatura em grandes profundidades. Formam os quartzitos a partir do arenito, o filito a partir do folheiro, o o xisto a partir também de certos argilitos, o gneiss a partir de rochas granitoides, o calcário a partir de rochas carbonáticas, entre outras. As rochas magmáticas ou ígneas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma, uma substância pastosa que existe no interior da Terra. Isso ocorre em altas temperaturas. Essas rochas podem ser intrusivas quando são resfriadas em fraturas das rochas pré-existentes ou extrusivas quando atravessam essas fraturas e resfriam na superfície terrestre. Isso ocorre nos vulcões, por exemplo. São exemplos de rochas magmáticas o granito, o basalto, o cienito, o kimberlito, o carbonatito, entre outras. Todas essas rochas são formadas por minerais formadores de rochas, como quartzo, feldspatos, micas, piroxênios, anfibódios, carbonatos e por minerais acessórios em menor proporção. Formam uma distribuição relacionada às idades dessas unidades litológicas, chamadas de litoestratigráficas. Para explicar melhor isso, vamos dividir o tempo geológico em dois grandes períodos de tempo. O período mais recente, de 550 milhões de anos, até o presente, chamamos de Paleozoico, onde as unidades rochosas apresentam vestígios abundantes da presença de vida, como os fósseis, que começam a ocorrer no período Cambriano, que é uma subdivisão do Paleozoico. A partir do Cambriano, houve uma explosão de vidas que são registradas nas rochas. Portanto, este é o período mais novo dessa história que eu estou contando para vocês. E o período mais antigo, que chamamos de pré-cambriano, ou seja, antes desse período cambriano onde houve explosão de vida no planeta Terra. Então, o pré-cambriano são as rochas mais antigas do que o cambriano, que está por volta de 550 milhões de anos.
ou seja, anterior à abundância de registros fósseis em rochas. Entendida essa divisão por idades das rochas, um grupo mais novo e outro mais antigo, vamos ver como ficam distribuídas essas unidades litológicas no território do Brasil. Aqui nós temos, nesse mapa, em amarelo, aqui a bacia amazônica, são 3 bacias sedimentares, do Alto Amazônia, do Médio Amazonas e do Baixo Amazonas. Nós temos a bacia do Parnaíba e São Francisco, temos a bacia do Parecis, essa menorzinha aqui, e temos aqui embaixo a bacia do Paraná, todas em amarelo. Aqui no litoral nós temos várias pequenas bacias sedimentares também, e temos algumas outras pequenas bacias sedimentares distribuídas aqui no Brasil. Em verde, nós temos as rochas pré-cambrianas. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar dessa história que eu estou contando para vocês é que aqui em amarelo nós temos as bacias sedimentares. São rochas onde a idade máxima atingida dessas rochas é de 550 milhões de anos. E em verde são as rochas mais antigas do que 550 milhões de anos. Isso já dá uma distribuição da ocorrência das rochas sedimentares e das metamórficas. Quanto às rochas magmáticas, elas podem estar dentro das bacias, elas podem intrudir nessas rochas sedimentares ou dentro também das faixas de rochas metamórficas. Então, para que a gente possa ter um pouco mais noção do que eu estou falando, vou mostrar aqui o site do Serviço Geológico do Brasil. Deixa eu achar ele aqui. Aqui nós temos então o site do Serviço Geológico do Brasil, com o mapa do Brasil de fundo aqui estampado, dividido nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste. Vamos colocar nesse mapa aonde estão os limites das bacias sedimentares, ou seja, das rochas sedimentares que são do Cambriano até o presente. Nós vamos aqui, ocorrências fossilíferas, limite de bacias sedimentares. Então vamos colocar aqui e já vemos que nós temos traçados agora não somente as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos limites de bacias. Então são várias bacias, bacias do Alto Amazonas, Médio Amazonas, Baixo Amazonas, temos a bacia do Paraná aqui, a bacia do Paraná, temos a bacia do Parnaíba aqui, a bacia do São Francisco aqui embaixo, e temos as várias bacias litorâneas nesse mapa. Não está muito claro ainda, então vamos jogar em cima desse mapa o mapa geológico, mapa litoestratigráfico de 1 para 1 milhão. Isso vai ficar um pouquinho mais claro agora para vocês. Então, aonde tem essas manchas mais amareladas aqui, ó, são as bacias sedimentares. Então, todas essas áreas aqui são as bacias sedimentares. A bacia do Paraná, aqui nós vemos que não somente em amarelo, mas em cores esverdeadas. Esses esverdeados é devido ao basalto, que não é uma rocha sedimentar, mas como eu disse, é uma rocha magmática que também ocorre dentro das bacias. Então, por isso que ela está mais com cores verdes aqui, indicando a presença dessas rochas, que ocorrem também nas bordas das bacias do Amazonas ou nas bacias do Parnaíba
e São Francisco também ocorrem esse tipo de rocha, são basaltos. Esses basaltos eles são do Mesozoico, ou seja, eles são mais novos ainda do que essas formações cambrianas e indicam um momento da Terra onde a Terra praticamente rachou, separando a América do Sul do continente africano. Então, esse movimento chama-se tectônica de placas, e isso ocorreu mais ou menos nessa época dessas intrusões de rochas basálticas nas bacias sedimentares. Agora, nós vamos jogar em cima deste mapa uma outra informação, que é das ocorrências minerais. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para todo mundo aqui poder entender como que a distribuição de depósitos minerais ocorre em relação a essas unidades litoestratigráficas. A gente vê que aonde não tem ocorrências minerais são exatamente aonde nós temos as bacias sedimentares. Na verdade, não é bem assim. Nós temos várias ocorrências minerais, por exemplo, aqui na bacia do Médio Amazonas, mas que diz respeito a rochas para a construção civil. Então, um bem mineral, por exemplo, é isso aqui. Vamos pegar um qualquer aqui. Vamos ver o que significa essa ocorrência mineral. Olha, a margem esquerda do rio Urubu, nas proximidades de Silves. É uma praia formada de areia esbranquiçada, fina a grossa, com inclusive seixos de quartzo, está uma descrição do local aqui, e o bem mineral é areia. Então, não é que não tenha os bens minerais, as ocorrências minerais nas bacias. Existem ocorrências minerais e depósitos minerais muito importantes, mas não ocorrências de metálicos. Se nós detalharmos um pouquinho mais aqui essa região, então nós temos a bacia com sedimentos, temos uma faixa de rochas sedimentares na borda da bacia, onde ocorrem algumas intrusões de basalto, e aqui mais em rosa, vermelhos, essas cores, essas porções mais coloridas aqui do mapa, a gente vê várias ocorrências minerais também aqui, e essas são de ouro. Tudo que é amarelo aqui no mapa são ocorrências de ouro. Aqui é uma ocorrência na região de Almerim, é ouro. Ouro, ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, tudo que é metálico ocorrem nas rochas pré-cambrianas, ou seja, não estão associadas essas ocorrências às bacias sedimentares. Isso não somente na bacia amazônica, mas em todas as bacias do Brasil. Vou pegar aqui a bacia do Paraná. Aqui é a bacia do Paraná, e nós temos poucas ocorrências dentro da bacia, e essas ocorrências que ocorrem aqui dentro da bacia são relacionadas a materiais basicamente para construção civil ou para uso agrícola, não estão relacionados com minerais metálicos. Em contrapartida, aonde eu tenho as minhas faixas pré-cambrianas, como nessa região aqui do Rio Grande do Sul, nós temos ocorrências de vários tipos de minerais. Por exemplo, aqui é ouro, esse verde aqui provavelmente é cobre, aqui não indica, mas provavelmente é cobre. Então veja que eu tenho várias ocorrências minerais associadas às rochas metamórficas e às rochas ígneas que estão dentro
desse arcabouço de rochas metamórficas. Então aqui eu tenho um granito dentro de um pacote de rochas metamórficas. E nesse granito, aqui nas regiões próximas a contatos geológicos ou a estruturas geológicas, eu tenho uma ocorrência de ouro bastante forte aqui nessa região. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. Aqui já subindo para o Paraná, Santa Catarina, eu tenho várias ocorrências minerais aqui, mas eu não tenho um ponto em amarelo. Eu tenho somente pontos que são referências às ocorrências de rochas voltadas para agricultura ou construção civil. Ou seja, areia, alguns tipos de argila, alguns, alguns produtos como calcário sedimentar. Então, todos esses depósitos aqui são de não metálicos. E os depósitos metálicos estão associados às rochas pré-cambrianas, as faixas de rochas pré-cambrianas. Se a gente pegar aqui o estado de São Paulo, nós temos aqui mais da metade do estado de São Paulo, a partir da região de Campinas, Sorocaba, para dentro do estado de São Paulo, temos a bacia do Paraná representada por arenitos, por forelhos, por várias rochas sedimentares e sem ocorrência de minerais metálicos associados a essas rochas. Agora, por sua vez, aqui nós pegamos aqui o estado de Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de área com minerais metálicos ou com gemas associadas às rochas metamórficas. Então, esses pontos em azul aqui são gemas do tipo quartzo, berilo, topázios, esmeraldas, água marinha, então todos associados a esses pontos azuis. E em amarelo, metálicos como ouro, por exemplo, e vários outros depósitos metálicos também associados às rochas metamórficas. Todas essas ocorrências, elas preferem estar dispostas aqui na região do pré-cambriano. Elas são muito mais expressivas na região do pré-cambriano. Fica bem claro aqui para todos que as ocorrências de minerais metálicos estão mais associadas às rochas pré-cambrianas, sejam essas rochas metamórficas ou magmáticas. Agora, nas rochas cambrianas ou do Paleozoico, ou nas bacias sedimentares, que são as rochas sedimentares, mesmo a ocorrência de rochas magmáticas, não apresentam potencial para mineralização do tipo metálicos. Então, se você está procurando ouro, por exemplo, ouro, você não vai procurar ouro na bacia amazônica. Então, toda essa região da bacia amazônica, você não vai procurar ouro. Você não vai procurar ouro na bacia do Parecis, ou na bacia do São Francisco, ou na bacia do Parnaíba, ou na bacia do Paraná, ou mesmo nas bacias costeiras. Então, aqui na Bahia, por exemplo, eu tenho uma faixa, embora que eu tenha uma quantidade de ocorrências enorme, a gente vai ficar claro que se a gente pegar uma bacia pequena, como a bacia de Tutucano, que é essa faixa aqui em verde claro, eu não tenho ocorrências nessa bacia sedimentar de elementos metálicos. Então é uma boa área aqui para, por exemplo, água subterrânea ou minerais associados à construção civil, mas não a depósitos metálicos. Agora, fora dessa faixa aqui, a gente já começa a ter ocorrências de ouro, de cobre, de chumbo, de zinco
e vários outros elementos de pedras mais valiosas, como a esmeralda. Aqui eu quero mostrar só mais uma coisinha antes de finalizar esse mapa, é que eu estou falando sobre algumas ocorrências e eu tenho na Bacia do Paraná, aqui nessa região, uma série de ocorrências, como a gente pode ver aqui, ó, de pedras preciosas. As ametistas do Rio Grande do Sul, ametistas em Santa Catarina, ou rochas ou minerais associados a esse tipo de depósito, como as ágatas, as calcedônias. Então aqui nessa região eu tenho várias coisas. Eu precisaria estudar cada uma dessas ocorrências para saber. Então, só naquele ponto lá eu tenho 16 tipos de ocorrências associadas a basaltos. E nesses basaltos aqui, que está em verde, nessa região, são derrames basálticos onde se produziu condições de depósitos desse tipo de mineral. Ametista, ágata, calcedônia, esses minerais associados ao grupo do quartzo. Mas eu não tenho metálico nessa região. Bom, eu acho que para início de um entendimento sobre conceitos de geologia, o que eu apresentei aqui já é alguma coisa, algum início para entendimento não somente da geologia, mas como um entendimento do que procurar e onde procurar. Então, fiquem atentos a essas condições das rochas, das bacias sedimentares, da parte de escudos cristalinos, para que a gente possa, nos próximos vídeos, discutir um pouquinho mais sobre essa divisão que a gente faz em geologia e que é o que a gente observa realmente na natureza. Das rochas mais antigas, pré-cambrianas, são muito importantes para a pesquisa e prospecção e lavra desses elementos metálicos, enquanto que nas bacias sedimentares nós temos outros elementos também importantes para a indústria mineral, para o desenvolvimento social, por exemplo, como a água, como materiais voltados para a construção civil. Porém, não adianta a gente procurar, por exemplo, ouro na região de Manaus, ou em Santarém, ou em Araçatuba, aqui em São Paulo. Nós não vamos encontrar, ou em Alagoinhas, na Bahia. São todas áreas pertencentes ao domínio de rochas sedimentares desse grupo paleozoico. São rochas sedimentares do Paleozoico, ou seja, de 550 milhões de anos até o presente. Então, nessas rochas, a gente não sai gastando tempo e dinheiro procurando o que a gente já sabe de antemão que não tem. Então, se a gente quer procurar determinados bens minerais, a gente vai na fonte desses bens minerais. Tem que entender como que se dá a ocorrência desses bens minerais, a que rochas estão associados. Isso eu falo muito nesse que está aqui, nesse programa chamado Mineralize, que está à disposição das pessoas. Tem um link aqui embaixo nos comentários para que as pessoas acessem, caso tenham interesse em participar desse programa, né? Onde eu dou as dicas necessárias para as pessoas iniciarem seus negócios com minerais de uma forma correta, dentro da lei, e dando dicas como essa que eu estou dando aqui. Ou quando não estou dando essa dica exatamente no programa Mineralize,
eu procuro passar essas informações através de WhatsApp, através de conversas, de bate-papos entre os membros do grupo. Esse programa está disponível e para acessá-lo tem que seguir as orientações aqui embaixo que eu deixo no link na descrição. E espero que tenham gostado dessa pequena introdução ao mundo da geologia. Nos próximos vídeos eu vou começar a explorar outros temas envolvendo essa parte básica das informações geológicas e que a gente acaba, de certa forma, no dia a dia, ou cometendo erros por desconhecer algumas condições básicas ou subestimando essas informações. Muito obrigado e até a próxima.